Oi, pessoal. Você que tem interesse pelo conservadorismo, talvez já tenha escutado que o conservador é aquele que quer manter tudo como está. Não é isso. O conservador é aquele que quer preservar a verdade, aquele que quer salvar a verdade, que sente que precisa salvar a verdade das garras de um grande império da mentira que está se criando pelo mundo. Mas a verdade também não é simplesmente algo sólido, pronto e acabado. A verdade exige uma busca, exige um cultivo, né? E esse cultivo da verdade, essa busca da verdade é aquilo que nos orienta na Academia Folha Política. A Academia Folha Política é o projeto onde eu tenho o meu curso de logopolítica, onde eu tenho a Agenda 2030, os dois são lives semanais, e onde há várias outras iniciativas, outros materiais, onde a gente explora os pensadores de todas as épocas, desde os gregos, às vezes desde antes dos gregos, até os pensadores atuais, para encontrar neles as sementes da verdade, para que cada um possa pegar essas sementes da verdade e plantar essas sementes no seu jardim da verdade, no jardim de verdade de cada um, e cultivar esse caminho. A Agenda 2030 e o curso de logopolítica, portanto, e todas as outras iniciativas da Academia Folha Política estão disponíveis para você no formato de assinatura mensal, R$40 por mês, ou no formato de uma assinatura anual com um desconto que corresponde a 1 mês e meio de curso e atividade de graça, que é, portanto, com R$420 a anuidade, né? Então, R$40 por mês ou anuidade de 420. Com isso, você entra junto conosco nesse trabalho de procurar essas sementes da verdade e procurar plantá-las e cultivá-las, tá bom? Queria muito contar com você lá. Um abraço. O que isso representa? Representa que, a meu ver, o povo venezuelano, a dinâmica do povo venezuelano, digamos, ela passou de um determinado ponto limite, né? Onde essa dinâmica podia ser controlada pelos artifícios normais aí da intimidação, da violência, da fraude eleitoral, da brutalidade do regime Maduro, né? Eu acho que isso é simbolizado por dois fatos sobre os quais eu, inclusive, postei nessas últimas 24 horas. Primeiro, o seguinte: Maduro já há 2 dias fechou as fronteiras da Venezuela. Fechou completamente as fronteiras, controlando, inclusive, quem entra por avião, né? Não sei se fechou por avião, mas, por exemplo, havia observadores internacionais, ex-presidentes de vários países latino-americanos, ex-ministros de países latino-americanos, que pretendiam ir para a Venezuela, não deixou entrarem, e não queria deixar as pessoas que moram na Colômbia, mais de 2 milhões, eu acho, venezuelanos que moram na Colômbia, muitos são eleitores com seu título na Venezuela, não queria deixar que eles voltassem para a Venezuela para votarem lá. Tem centenas de milhares também que estão no Brasil, certamente temendo que esses votos fossem contrários ao Maduro. Então, o que aconteceu? Ali na fronteira Colômbia-Venezuela, as pessoas pegaram um barco, né, e milhares e milhares dessas pessoas, em vez de passar pela ponte, onde tem controle, né, foram pelo barco para desembarcar do outro lado e poderem ir votar contra o Maduro. E durante a noite as pessoas estavam já fazendo fila nos centros eleitorais, começaram a aparecer esse pessoal dos coletivos de moto, armados, para dizer que quem votar contra o Maduro vai se dar mal e tal, dar tiro, torturar as pessoas. De uma maneira ou de outra, as pessoas partiram para cima do coletivo e dos coletivos, e pelo menos em alguns lugares de votação não deixaram, né, não se deixaram intimidar. Claro, para isso você precisa o quê? Precisa entusiasmo, precisa liderança, confiança numa liderança, no caso a Maria Corina e o Edmundo Gonçalves, e você precisa números, né? Precisa que o povo, se o povo todo for para a rua, você não consegue, com meia dúzia de motoqueiros, intimidar o povo, né? E se o povo estiver disposto a fazer isso. Então, eu acho que fundamental o que está acontecendo é isso, é a quebra de um teto, né? Até um certo teto, o povo vai e volta, né? Esse teto foi quebrado. E acho que os pressupostos disso são esses: uma liderança na qual eles confiem, né? Uma revolta íntima, né? Isso é necessário também, né? Mas
um ponto de inflexão em termos de números absolutos, para enfrentar o poder repressor, que sempre será uma minoria, né? Então, aqui parece que tem um texto, então, da Maria Corina, porque não está entrando o vídeo. Deixa eu ver aqui, então, o que ela publicou agora de primeira mão aqui. Não, acho que está só o vídeo, por enquanto. Se a gente conseguir, a gente vai colocar aqui. Eu vi aqui aqui diz que tem muitos vídeos de emissores de TV mais arriscados. Ah, tá certo. A gente, infelizmente, não pode botar aqui direto de TV, poderia colocar do Twitter dela, mas, enfim, não dá para colocar de televisão. Mas esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento histórico, tá? É um momento de uma população, um país gigantesco, já foi realmente o país mais rico da América Latina, mas não importa, um dos países mais tradicionais, mais populosos da América Latina, um dos países mais, digamos, cultivadores das suas tradições, inclusive da sua tradição democrática. Isso é um país que tem uma representatividade enorme na América Latina. E estamos num momento histórico onde esse país, essa população, está realmente tomando o país na sua mão. Isso não é todo dia que a gente enxerga, né? Então, vamos acompanhando aqui, se vão começando a sair os resultados, mas acho que está ficando meio com cara de que vai ganhar realmente o Edmundo Gonçalves, portanto, a oposição. O Valdinei está aqui postando uma coisa muito interessante. A Maria Corina Machado e Milei são hoje as maiores lideranças da América Latina. Eu acho que está perfeito isso. Eu acho que a Maria Corina, na verdade, até postei isso hoje, eu acho que ela é a maior, pela quantidade de forças negativas que ela está enfrentando, né? Pelos empecilhos gigantescos que ela está enfrentando, né? Pela volta enorme por cima que ela está dando. A Milei também, né? Milei já está no poder num país importantíssimo também, claro, que é a Argentina, mas esses dois juntos têm uma força extraordinária, trazendo ideias completamente novas, rompendo aí paradigmas de negociação para cá e para lá, negociar com bandido. Nenhum dos dois negocia com bandido, né? Isso é o que os unifica mais do que tudo. O Neto está dizendo aqui que a Maria Corina Machado deu declaração de que todas as sessões eleitorais dão vitória para eles, né? Tomara que assim seja. Eu acho que ela já está com alguns resultados aí de contagens, portanto, das sessões eleitorais. Acho que conseguiu, né, com toda essa luta que está acontecendo e com os números, com as pessoas do lado de fora exigindo que os fiscais da oposição tenham participação. Então, acho que ela conseguiu colocar fiscais, pelo menos em quase todas as zonas eleitorais. Eles já devem estar mandando ali os resultados extraoficialmente para o centro de campanha. Parece que, então, a coisa está indo nessa linha. Então, se quem tiver aqui, porque eu não consigo estar falando com vocês e acompanhando o que ela diz ao mesmo tempo, quem quiser ir postando aqui, eu agradeço muito. Bom, nesse contexto, algumas coisas que eu queria mencionar para vocês. Então, alguém está lembrando aqui que o Lula está falando em rede nacional agora, então temos duas coisas aqui. Uma que eu gostaria de acompanhar, mas não dá, que é a Maria Corina, e outra que ninguém merece acompanhar o Lula falando, mas vocês me digam também o que ele estará dizendo aqui. Ele vai falar hoje em rede nacional, acho que não sobre Venezuela, né? Não sei se terá coragem de falar a esse respeito. Então, como é que, caso realmente Maduro perca, como é que chegou a esse ponto? Eu acho que o cálculo do Maduro é aquilo que eu tenho falado para vocês. Fazer uma eleição controlada, esse era o plano. Uma eleição controlada, na qual ele não deixaria
um grande candidato, um grande nome de oposição concorrer, nem a Maria Corina, nem nenhum dos nomes mais populares da oposição, embora ela seja disparado mais popular, e prepararia, se fosse necessário, uma fraude, uma operação aí dos coletivos, dos capangas, tudo isso, para ganhar a eleição, e com alguns observadores internacionais amigos, e com a mídia relativamente amiga, e alguns governantes amigos, como na Espanha, por exemplo, o governo socialista próximo dele, na própria União Europeia, que já foi chanceler da Espanha, agora é chanceler, digamos, o equivalente a chanceler da União Europeia, que é o José Borrell, um espanhol, tem sido simpático à ditadura Maduro. A esperança de Maduro era, com tudo isso, criar um clima de legitimação. Olha, ao longo desses últimos anos, muita gente disse que eu era ditador e tal, mas olha aqui, né, ganhei uma eleição, está aqui, porque o povo me quer mesmo no governo, e agora parto para mais, acho que 6 anos, né, o período deles, com uma legitimidade que ele não tinha. Esse era o plano do Maduro. Tenho a impressão de que ele fez de tudo para chegar a isso, por exemplo, criando a ameaça de invasão da Guiana. Sempre achei que era um movimento político. Olha, vou invadir a Guiana. Não invade a Guiana, Maduro, não invade. E aí, fala, então tá bem, não invado, mas me deixem fazer a eleição do meu jeito. Parecia que estava armando para isso. Depois invadiria, né, caso ganhasse. Mas foi uma moeda de barganha, talvez, que ele tenha colocado. Além de todo tipo de investimento, de entendimentos por baixo do pano, com autoridades americanas, que no governo democrata são, né, muito permissivas em relação a Maduro, em relação a regimes do Foro de São Paulo. Né, você tem alas inteiras no Partido Democrata que se identificam com o Foro de São Paulo, né, o pessoal do Bernie Sanders, o pessoal da Alessandra Ocasio-Cortez, esse pessoal todo né, poderia estar dentro do Foro de São Paulo sem nenhum problema. Esse pessoal enfim, favorece aí uma política de passar a mão na cabeça do Maduro. O Maduro estava provavelmente preparando aí uma ponte com os Estados Unidos para algum tipo de reconhecimento de uma vitória dele na eleição, fraudada, mas em troca de mais petróleo para os Estados Unidos, uma coisa assim. Né? Biden abriu essa porta, né, ele fechou as próprias explorações de petróleo nos Estados Unidos para depois ter que negociar ouvir um não da Arábia Saudita, depois ir negociar com o Maduro, né, para retirar sanções ao petróleo venezuelano. Então, o Maduro contava com uma proeminência dos seus aliados, né, no seu entorno imediato, na América Latina, principalmente os dois grandes vizinhos, que são Brasil e Colômbia, né, ambos com presidentes de extrema esquerda, ambos com presidentes ligados ao Foro de São Paulo, ambos com presidentes de regimes marxistas, embora no caso do Brasil as pessoas ainda não tenham enxergado direito isso, né, ambos com parte de um projeto que é o projeto Foro de São Paulo, que não é simplesmente a questão de marxismo, né? Sempre repito isso. O Foro de São Paulo é onde o marxismo encontrou a bandidagem. Venezuela é o caldeirão de composição dessa união do marxismo com a bandidagem, mas existem outros, né? A Colômbia, o Brasil, né? O regime brasileiro é uma grande amálgama de marxismo e bandidagem, né? Então, Venezuela está dentro aí parecia estar dentro de um ambiente confortável, né? Indo um pouco mais além na América Latina, o que tem nesse plano do Maduro, nesse bairro confortável para ele? Parecia ser a América Latina. Então, Brasil e Colômbia, né, no mesmo compasso. Bom, Guiana, que é o outro vizinho, um país fraco, pobre, pequeno e ameaçado de invasão pelo Maduro. Não causava problema nenhum. Outros países grandes. O Peru quase ficou na mão de um regime bolivariano, seja de extrema esquerda, um presidente que queria dar uma espécie de autogolpe, não conseguiu, mas é um país que está extremamente instável, não consegue fazer nada para projetar
algum tipo de influência contra o Maduro. Equador também, um país mais ou menos no mesmo sentido, quase sofrendo 1, 2, 3 golpes de extrema esquerda, conseguindo ter um regime mais ou menos de centro-direita, mas sem condições de ameaçar o Maduro. O Chile, um país que tem uma tradição de ser a favor da democracia, muito importante, mas tomado por um governo de extrema esquerda, embora um governo enfraquecido também, não consegue apoiar tanto o Maduro quanto Petro e Lula conseguiriam, mas também não faz nada contra o Maduro. Então, no México, indo para cima, os países centro-americanos quase todos na mão da esquerda ou fragilizados, sem poderem criar uma massa crítica contra o bolivarianismo. O México, também marxismo e bandidagem, como analisamos aqui no dia da eleição mexicana. Então, na América Latina, basicamente só a Argentina, agora com o Milei se erguendo com sua voz, com aquilo que pode fazer em favor da liberdade dos venezuelanos, junto com 2 países pequenos, Uruguai e Paraguai. Mas o ambiente parecia confortável. E o ambiente internacional parecia também muito confortável para o Maduro. Uma guerra na Ucrânia, que concentra todas as atenções dos Estados Unidos e da Europa, e concentra também a cegueira dos Estados Unidos e da Europa em não verem que o mesmo Putin, contra o qual eles estão armando a Ucrânia, na Europa, é o Putin que apoia o Maduro na América Latina. Então, europeus e americanos fazendo de conta que não existe um conflito mundial, que existe apenas um conflito localizado, e não vem problema nenhum em reforçar a Venezuela, que na verdade é uma base do Putin, ao mesmo tempo em que tentam combater o Putin na Ucrânia. Mesma coisa em relação ao Irã, as pessoas preocupadas com o Irã, apoiando e armando o Hezbollah e Hamas contra Israel, as pessoas nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo, mas não vendo a presença do Hezbollah, do Hamas, do próprio Irã na Venezuela. Então, achando que está tranquilo você ter Maduro como uma plataforma de atuação de Putin, de Hezbollah, etc., aqui no meio das Américas, está tudo tranquilo, que o problema do Hezbollah é no Oriente Médio, que o problema Putin é lá na Ucrânia, não é aqui, mas diante da cegueira desses países democráticos ocidentais, o Maduro estava bastante confortável também no longo prazo, com a emergência de uma China todo poderosa, uma China que também é seu aliado e um país que, um regime, Partido Comunista Chinês, que também se sente muito confortável com regimes ditatoriais ao redor do mundo e os financia em muitos casos. Então, parecia bem a atmosfera para Maduro. E aí resolveu marcar a eleição. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política.
A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!